Olá! Com alegria iniciamos mais um programa O Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Hoje estamos iniciando o 5º programa desta série, hoje falando sobre tela mental. Nossa série tem como tema Criações Mentais. Aqui ao meu lado para nos elucidar mais sobre o assunto, Sebastião Camargo. Uma alegria imensa estar aqui. Creio que o nosso telespectador está atento, com o poder do pensamento, as criações mentais, tudo que já foi visto, pode nos ajudar hoje a criar essas telas mentais e entender melhor esse mecanismo da mente que está ao nosso dispor, e que, segundo Miramês, a mente é uma cópia perfeita do macrocosmos. E se o pensamento é o nosso máximo poder criador, com a vontade como gerente desse universo mental, psíquico, físico, e até certo ponto espiritual, porque ela está a serviço da consciência profunda, creio eu, tenho certeza, que nós vamos chegar a um cardápio agradável para o nosso dia a dia, para facilitar as nossas atividades, com certeza. Então a gente pode dizer que hoje, nosso 5º programa, Tela Mental, é caminhando, né? Então falamos nos programas anteriores, criações mentais, o poder do pensamento, a infância espiritual, tantos outros, para chegarmos neste de hoje, né? Então é uma construção. Exatamente, é uma sequência que se nós pegarmos só os títulos dos programas, a gente vai ver que é uma didática ascendente para facilitar a compreensão. Então, quando falamos de criações mentais, então vimos ali todo o potencial ao nosso dispor. Depois, a nossa infância espiritual, porque às vezes não entendemos como fazer isso. E aí nós fomos dando sequência, depois do mecanismo de autossugestão, ou o que vem de fora, ou o que vem de dentro. Depois, o poder desse pensamento. E agora, um tanto mais. Agora vamos colocar esse pensamento numa ação mais definida, criando a tela mental para os objetivos almejados. No programa seguinte, vamos ver a tela mental e os elementais que vão construir aquilo que ordenamos. E aí, nosso enredo vai desenvolvendo até chegar no programa de número 12. É isso aí. Então vamos já iniciar aqui o nosso estudo. Vamos para a página 295, numa citação da Gênese, os fluidos, Allan Kardec, fotografia do pensamento. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Nossa, Sebastião, profundo, né? Assim, o quanto, cada vez mais, né? A gente vai estudando a cada programa, a nossa responsabilidade só vai aumentando, né? A gente vai vendo o quanto o poder mesmo do pensamento e como é o funcionamento disso. Por isso a importância da gente conhecer, né? Exatamente. Veja isso, há mais de 150 anos atrás, Kardec já estudando nesta profundidade. Ele só não detalhou na época a mente, porque não se estudava ainda nessa profundidade que estuda-se hoje, com mais riqueza de detalhes. Mas só dele colocar um perispírito que até então não se estudava mais detidamente. E colocar aqui as potências da consciência, que ele definiu lá mais exatamente a vontade e o pensamento como os poderes, as alavancas maiores, para que essa consciência pudesse levar a efeito os seus anseios, os seus projetos.
E, ao mesmo tempo, Leon Denis definindo a essência do ser como a vontade em ação, a vontade sendo a maior de todas as potências, com o poder criador supremo, inclusive para criar o próprio pensamento e acioná-lo na direção, e ao mesmo tempo dizendo que o pensamento, agora já na visão de André Luiz, ele dá forma à situação, como se fosse o arquiteto, e a vontade como gerente vai dar movimento e direção. Mas vamos detalhar aqui as ideias de Kardec primeiro, e depois vamos ampliar as possibilidades em outras citações. Só assim uma questão, né? Então os espíritos podem ver o que estamos pensando, né? O que projetamos nessa tela mental? E antes de responder a você, só queria nortear aqui o leitor que pode estar com a primeira edição e não vai ter todo esse conteúdo que está nessa citação. Ele foi ampliado a partir da segunda e terceira edição para esse conteúdo que está aqui hoje com Kardec. Então, dependendo da frequência, porque pensamento, o universo mental, vai depender da frequência que estamos pensando. Não vai depender de espaço entre uma pessoa e outra, mas sim da sintonia. Então, se eu estou pensando nobremente e o espírito que está ao meu lado pensa maleficamente, ele não consegue entrar na minha frequência, então ele não vai me ver. Ele percebe que tem alguém no espaço. Aquele mecanismo que nós percebemos às vezes, tem alguém me observando, mas eu não estou na frequência, então eu não consigo visualizar. Até porque a vidência, a maioria às vezes tem vontade de desenvolvê-la, vai depender da nossa frequência vibracional. Para ver coisas mais deprimentes, basta sintonizar com isso e às vezes vemos vultos, sentimos arrepios e várias coisas nesse sentido. Então, as próprias parcerias se formam a partir desta leitura, né? A partir dessa leitura, porque nós vamos ser encontrados a partir do que pensamos, do que sentimos. Então, o pensamento vai criar a imagem e o sentimento vai dar o teor vibracional dessa imagem. Vamos dizer assim, o sabor que ela vai ter, o atrativo que ela vai ter. O pensamento vai definir a imagem, o que eu estou criando, mas a intenção, o desejo, as emoções, os sentimentos que vai qualificar, que vai dar o sabor. É como se o pensamento fosse, vamos colocar de uma maneira bem simplória, a mente, a água, num vaso, imagina um jarro d'água, o pensamento vai colorir até certo ponto esse vaso e o açúcar vai dar o sabor, nesse sentido de adoçar para ficar agradável ao paladar. Então, a água seria a tela mental. O universo mental com seus fluidos, o vaso ali, o recipiente seria a mente. Os fluidos, esta água. Agora o pensamento vai começar a dar forma a essa água e o sentimento vai dar o sabor. Nesse sentido. Ficou bem claro. Essa elucidação que você trouxe aqui ajuda mesmo a compreender. Então vamos agora detalhar pouco mais aqui, detalhado aqui, né? Então, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Exato. E a evolução, como nós já dissemos, ou já dissemos em programas passados, hoje é o fluido, ou são os fluidos, os veículos do pensamento. Mas hoje, esses mesmos fluidos que estão sendo usados para dar forma ao nosso pensamento, para criar vida a partir dos nossos sentimentos, eles vão tangibilizar-se e transformar-se em elementos nutridores, energias vitais para nutrir, revitalizar os nossos corpos, ou em agentes transformadores que nós chamamos de hormônios. Ou seja, eles vão atuar no universo biológico, atravessar por todas as barreiras e lições, ou melhor, realizar todas as experiências propostas pelo vaso físico, depois adentrar no universo perispiritual já como instintos. Mais tarde sensações, mais tarde emoções e mais tarde pensamentos, como nós falamos em programas passados. Então essa interação, o pensamento já constituído, já aprimorado como imanência da consciência ou como a emanação da consciência, está orientando novos elementos para formar futuros pensamentos. André Luiz tem uma frase muito interessante, uma síntese fantástica, que os nossos pensamentos geram nossos atos, e os nossos atos geram pensamentos nos outros.
Porque a partir desses atos, alguém vai pensar definindo-se ou tomando essa posição a partir do nosso comportamento. Nossos pensamentos geram nossos atos e os nossos atos geram pensamentos nos outros. Por exemplo, eu passo na rua ou passo por você e você fica observando o meu comportamento e começa a pensar alguma coisa. E a depender de como eu me comporto, dos meus gestos, do meu caráter, de forma geral, você vai criando pensamentos novos, desejando ser como ou criticando, comentando de forma desagradável a minha conduta, o meu caráter, etc. Que é a questão do próprio exemplo, né? Então já começa aí. Exato. Então vamos bem devagar. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, porque se não tivesse o ar, não haveria como transportar o som. Tá. Então o som vai embarcar na estrutura do ar e viajar de um ponto a outro. Tanto que se você estiver executando a melodia aqui e a corrente de ar estiver propícia, a quilômetros e quilômetros eu posso ouvir como se estivesse próximo de você. Mas se eu estiver pertinho e o ar estiver quase parado, parece que fica longe mesmo estando muito perto. E o fluido vai fazer com que esse pensamento se projete. Mas parece que o nosso tempo não é muito extenso nesse bloco, depois a gente volta no próximo bloco detalhando isso mais minuciosamente. É isso aí. E para você que está acompanhando o nosso programa, como dissemos, né, estamos já no 5º programa da nossa série. Se você quiser, então, assistir aos programas anteriores, né, retomar esse estudo, é só você estar entrando no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, só nos mandar um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.